Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios, e dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro desse prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada Fidelidade ao Senhor. E hoje nós vamos meditar o penúltimo versículo desta seção, Provérbios capítulo 3, versículo 11. Mas antes mesmo de adentrarmos num texto sagrado para meditarmos, que alegria poder compartilhar com todos vocês, com todo o mundo católico, desde ontem que nós estamos vivendo essas alegrias, para além do mundo católico, para a humanidade. Com a humanidade, nós estamos vivendo esta alegria. Temos um Papa. Seja bendito em nome do Senhor aquele que vem, aquele que veio para poder conduzir o povo de Deus na unidade, para poder congregar em um só corpo, em um só coração, na unidade dos filhos de Deus. Seja bem-vindo, Santo Padre, Papa Leão XIV. É uma alegria, meus irmãos. Todos nós que ao longo desses dias estávamos rezando, todos nós que estávamos pedindo ao Senhor, ao bom Deus, que pudesse nos trazer um pastor segundo o seu coração, nós estamos sentindo desde ontem, eu quero partilhar isso com vocês, que desde ontem tenho sentido essa áurea de que Deus está nos conduzindo, vai nos conduzir ao longo desses próximos anos, através de um pastor que é segundo o seu coração. E a primeira mensagem que ele traz para nós é a mesma mensagem do Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Para que nós possamos aceitar a paz do Senhor, nós precisamos aceitar o seu evangelho. Nós precisamos aceitar a sua proposta, a proposta do seu reino. Nós precisamos nos fazer íntimos do Senhor e sermos um só coração e uma só alma com Ele, estarmos em comunhão com Ele. Queremos a paz de Cristo, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem do Senhor. Que o Santo Padre, o Papa, que é o vigário de Cristo na terra, que ele possa, também pelo ministério que ele recebeu, que ele possa transmitir a mesma paz do Senhor, uma vez que ele continua, ele dá continuidade à missão de Cristo. Aliás, toda a igreja não é senão a continuidade da presença de Cristo na terra, na história da humanidade. Portanto, você e eu, nós também participamos desta missão de dar continuidade à presença de Cristo. Sermos uns para os outros, Cristo presente, transmitindo os valores do Evangelho, transmitindo a paz que vem do Cristo ressuscitado e, primeiramente, vivendo na companhia dele. Porque somente no Senhor, encontrando o Senhor, é que nós poderemos transmiti-lo também para as pessoas, para os irmãos. Vamos então meditar o versículo de hoje, Provérbios capítulo 3, versículo 11. A disciplina do Senhor, meu filho, não desprezes e não te enfades com a sua repreensão. Esta palavra que hoje o livro dos Provérbios traz para nós é uma palavra de carinho, é uma palavra de cuidado da parte de Deus, é uma palavra em que o Senhor está dizendo para nós não nos enfadarmos,
não nos cansarmos da repreensão do Senhor, não nos saturarmos da repreensão do Senhor e não desprezar a disciplina. Essa palavra que tanto aparece no livro dos Provérbios, a palavra mussar, que tanto pode ser traduzida por disciplina, correção, inclusive também pode ser traduzida pela palavra castigo, repreensão, pode ser também traduzida por treinamento. É uma palavra que traz uma gama de significados, uma palavra que é riquíssima em significado. Aqui nós preferimos traduzir por disciplina, mas a tradução, se ela for feita usando uma dessas outras palavras que eu acabei de citar, ela não está incorreta. Isso corresponde à ideia que se quer passar no livro dos Provérbios. Não desprezar a disciplina do Senhor. A nossa tendência natural é diante daquilo que nos desagrada, é diante daquilo que não corresponde aos nossos desejos, principalmente aos nossos desejos imediatos. Aquilo que não corresponde a, ao massagear do nosso ego, aquilo que contraria a nossa vontade e os nossos desejos, a nossa tendência humana, e isso é natural, é de desprezar, é de nos livrarmos. Quais são as pessoas que nós buscamos? Quais são as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade? Geralmente são pessoas que, de algum modo, é claro que uma pessoa madura, ela não se restringe a isso, mas, de algum modo, são pessoas que pensam igual a nós, são pessoas que têm uma visão de mundo, no mínimo semelhante a nós, pessoas que têm o mesmo objetivo que nós. Como eu dizia, é claro que uma pessoa amadurecida, é claro que uma pessoa sábia e sábia aos olhos de Deus, ela vai além, ela supera essas limitações. Mas a nossa tendência humana natural é essa. Se alguém se opõe a nós, se alguém diverge de nós, se alguém apresenta uma visão de mundo diferente da nossa, a nossa tendência é nos afastar, é ver como adversário, é ver como alguém que está errado. Essa é a nossa tendência humana. E o que a palavra de Deus hoje veio dizer para nós é: a vontade de Deus e a nossa muitas vezes vão se chocar. E se você se disponibilizou a ser de Deus, a seguir a orientação do Senhor, então é natural, espere que vai haver correções da parte de Deus em relação a você. Porque você não é perfeito, porque você não chegou à maturidade da fé, à estatura da maturidade de Cristo, como diz São Paulo na carta aos Colossenses. Você ainda não chegou. Então é óbvio que você não é uma pessoa acabada. E uma vez que você não é uma pessoa acabada, que você não é um cristão acabado, você ainda não chegou ao seu termo, é óbvio que existem falhas em você que precisam ser corrigidas. É claro que você precisa passar pela moldura da cruz. Cristo quer talhar você, o Senhor quer talhar você, mas Ele quer usar como instrumento. Para fazer uma analogia aqui, né, com as esculturas, né, o artista que utiliza o cinzel para poder esculpir, né, as esculturas, Cristo quer usar como cinzel a cruz. E este é um cinzel que faz com que a carne se revolte, com que a carne muitas vezes grite de forma contrária, porque o mesmo São Paulo nos fala, né, que
A carne tem desejos contrários aos do Espírito. Há pouco eu falava da mensagem do Santo Padre, o Papa Leão XIV, na sua primeira aparição pública para todo o mundo católico, para toda a humanidade. Ele transmitia a paz de Cristo e ele desejava que nós também fôssemos os transmissores desta paz, que o mundo possa ser transformado e inundado pela paz de Cristo. Mas a paz de Cristo ressuscitado só chega até nós se nós estamos dispostos, se nós estivermos dispostos a aceitar as correções, as repreensões do Cristo ressuscitado. E ele faz. Lembram-se que ele repreendeu Tomé, o Cristo ressuscitado repreendeu Tomé por sua falta de fé na comunidade, por sua falta de fé na igreja. Jesus repreendeu Tomé por conta disso, porque Tomé não acreditou foi na palavra da igreja. Porque quem foi que proclamou a Tomé que Cristo está vivo, ressuscitado e apareceu para eles? A igreja. Porque quem estava ali? Quem foi que falou? Os apóstolos. Então Tomé não acreditou na palavra da igreja. E Cristo o repreendeu. Você só está acreditando porque você está vendo, Tomé. É feliz quem crê sem ver. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Isto é ou não é uma repreensão? Mas não nos esqueçamos, como nós vamos ver no versículo de amanhã, que fecha a sessão, esta sessão da fidelidade ao Senhor, o Senhor repreende porque Ele nos ama. O versículo de amanhã diz isso. É este Deus misericordioso que quer caminhar conosco. É este Senhor. Inclusive, eu me recordo aqui da palavra de um trecho do livro do Êxodo, da aparição do Senhor a Moisés após o pecado do povo, o pecado de apostasia, após adorar o bezerro de ouro. Quando Deus aparece a Moisés, renovando a aliança com o povo, a aliança que não fora quebrada da parte de Deus, que não fora rompida da parte de Deus, mas da parte do povo. Mas olha como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. Ele que toma a iniciativa de renovar a aliança, de refazer a aliança que tinha sido destruída, desfeita pelo povo. Lá em Êxodo capítulo 34, os versículos 6 e 7, Deus passa diante de Moisés e Deus mesmo diz assim: o Senhor passou diante dele exclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva a sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus filhos até a 3ª e a 4ª geração. O Senhor é rico em bondade e misericordioso. O Senhor é rico em bondade e fidelidade. Ele conserva a sua graça aos que são fiéis. Ele, o Senhor, é lento para a cólera, mas é compassivo e misericordioso. Santo Agostinho, em um de seus sermões, inclusive o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, é filho espiritual de Santo Agostinho, é da congregação dos padres agostinianos. Santo Agostinho, em um dos seus sermões, santo por quem eu nutro uma devoção muito especial, é um dos meus santos favoritos. Eu tenho esta devoção também por Santo Agostinho e eu acho que isso já ficou claro para vocês em nossas reflexões. Nutro essa devoção por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino. Pois bem, voltando aqui, fechando o parêntese, falando do parêntese da minha devoção pessoal,
Santo Agostinho, em um dos seus sermões, comentando esta passagem do livro do Êxodo, ele nos faz notar, olha a discrepância, olha o que Deus quer mostrar para nós com essas palavras. Em quantas gerações que ele pune a culpa dos culpados, os erros do culpado. Esta passagem diz, até a terceira e no máximo até a quarta geração. E em quantas gerações ele conserva a sua bondade e a sua misericórdia para aqueles que o temem? Até a milésima geração. Esta é uma palavra que nós não podemos entender ao pé da letra. Nós vamos entender que o que é que Deus está querendo mostrar. Que a sua misericórdia é infinitamente derramada sobre aqueles que o temem. Que ele pune sim os que não seguem os seus preceitos, mas a sua punição em relação à sua misericórdia é ínfima. Santo Agostinho nos mostra isso. E que o pecador, uma vez arrependido, voltado para Deus, Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre o pecador, sobre as gerações daquele pecador convertido, daquele pecador que está buscando a santidade e que ensina seus filhos a buscar a santidade. Santo Agostinho, portanto, nos faz perceber a discrepância, a desproporcionalidade entre a disponibilidade de Deus em ser misericordioso e a disponibilidade em punir. E Santo Agostinho fecha com chave de ouro dizendo assim, mesmo quando ele nos pune, ele está usando de misericórdia. Quando ele nos corrige, ele está usando de misericórdia. Porque ele está dando o remédio que é amargo, mas o remédio que serve para sanar, o remédio que serve para curar. Não despreze a correção do Senhor, pode doer no momento, mas significa que ele se preocupa com você, que ele cuida de você, que ele quer o seu bem, que ele não quer perder você, ele quer você com ele por toda a eternidade. Aceite a correção do Senhor, porque a correção do Senhor pode ser amarga, mas a correção do Senhor é repleta de misericórdia, é abundante da bondade de Deus. E é isto que nós queremos experimentar, e é isto que nós queremos cantar por toda a eternidade, a bondade e a misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.